Questão número 4. A questão número 4 nos diz o seguinte: no Brasil é comercializada nos postos de combustível a mistura de álcool com gasolina, conhecida como gasolina C. A proporção entre esses combustíveis é indicada pela porcentagem de etanol precedido pela letra E maiúscula. Dessa maneira, a mistura E10 é composta de 10% de etanol e 90% de gasolina. E as misturas mais comuns são E15, E20, E25 e E27. Por exemplo, E25 significa ter 25% de etanol, 75% de gasolina. Suponha-se que um tanque de uma distribuidora, na forma de um cilindro circular reto com 4 metros de diâmetro e capacidade de 120 mil litros. Então, eu já vou desenhar aqui, já vou aproveitar. Então, nós temos aí um cilindro circular. Pontilhar a parte de trás aqui. Ele tem 4 metros de diâmetro, então o raio dele é 2. E tem capacidade de 120 mil litros. Aqui dentro cabem 120 mil litros. Ele está... Continuando, né? Suponha que esse cilindro esteja com 100 mil litros de mistura. Então ele não está cheio, ele tem 100 mil litros de mistura. Suponha 100 mil litros de mistura é 15, tá? Então dessa mistura aqui, 15% é etanol. Supõe-se também que, devido a uma nova regulamentação da ANP, deva ser adicionado etanol nesse tanque de modo a obter a mistura E20. Então agora, suponha que você não pode mais comercializar E15, tem que ser E20 agora, que passará a ser distribuída para comercialização. Com base no texto apresentado, elabore e execute um plano de resolução de maneira a determinar a quantidade de litros de etanol que serão adicionados a esse tanque. Então, atualmente, o tanque tem, como aqui ele lidou com 100 mil litros, né? Desses 100 mil litros, 85 mil é gasolina, 15 mil é etanol. Só que agora, obviamente, na hora de adicionar, você vai acabar adicionando apenas a quantidade de etanol. Você não vai colocar mais etanol e gasolina. Então ele quer saber basicamente assim: quanto de gasolina, quanto de etanol eu preciso colocar para que essa mistura vire uma mistura E20, certo? Bom, então é basicamente assim: se 85 mil litros tem que representar, para ser E20, a quantidade de gasolina tem que ser 80%. Então, nesse caso aqui, 85 mil litros significa 80%. Eu quero saber quantos litros de etanol eu tenho que ter para que ele represente 20%, certo? Fazendo a multiplicação aqui, então, nós temos 80x igual a 20 vezes 85, vai dar 170, 2 vezes 85 dá 170, seguido de 4 zeros. Fazendo a divisão, então, aqui, cancela um zero com um zero. Então, nesse caso aqui, fazendo a divisão, cancelou 0 com 0, nós temos aí, resultado, 21.250 litros. É essa quantidade de litros que tem que ter, então, o seu tanque. Como ele atualmente está com 15 mil, então a gente vai fazer essa subtração para saber quantos faltam. Solução, então, faltam 6.250 litros de álcool. Então ele vai colocar 6.250 litros de álcool. Bom, a letra B, ela vai falar assim: o aumento em metros no nível de combustível nesse tanque. Então é a quantidade de aumento que vai ter. Ou seja, você vai adicionar 6.250 litros e você quer saber quanto de altura isso representa, certo? Bom, então vou calcular o volume como se fosse especificamente o nosso cilindro tem raio 2 metros, como se fosse um cilindro especificamente para caber 6.250 litros. E eu quero saber que altura que ele vai ter que ter. Então, para calcular o volume de um cilindro, é π vezes raio ao quadrado vezes a altura.
No caso fica 6.250. Ah, um detalhe, né? Como que a gente está trabalhando em metros, cada metro cúbico, volume em metros cúbicos, cada metro cúbico tem 1.000 litros. Então isso aqui significa 6,25 metros cúbicos. Para chegar a esse valor aqui, basta pegar e fazer a divisão por 1.000. Tá? Então ao invés de usar 6.250 no volume, eu vou utilizar 6,25. Π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então no caso aqui nós temos a altura é igual, passando que esse cara aqui vai dar 4, né? 6,25 dividido por 4π, fazendo isso aqui na calculadora, 6,25 dividido por 4π vai aumentar então 0,497 metros, ou seja, aproximadamente meio metro.